A paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus irmãos e queridos que acompanham este canal. Sejam muito bem-vindos a mais esse programa da Igreja Apostólica Santuário. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a tua entrada, a tua saída, que Deus te dê prosperidade, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua casa, sobre a sua família, e que Deus te dê longos dias de muita paz, muita alegria, muita felicidade, e que você possa, se alegrar junto com aqueles que se alegram na presença de Deus, tá bom? Você é muito bem-vindo aqui no canal da Igreja Apostólica Santuário. E você que tem acompanhado os nossos programas, eu quero desde já te agradecer pelo seu like, pela sua inscrição, Sua vida será muitíssimo abençoada, tá bom? Por você apoiar a verdade, por você apoiar as coisas de Deus, por você apoiar o reino de Deus, tá bom? E para mim é sempre uma alegria, uma felicidade estar aqui expondo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus com todos vocês, tá bom, pessoal? E não se esqueça, tá bom, pessoal? Todos os domingos aqui na Igreja Apostólica Santuário, nós temos estudado a palavra de Deus, nós temos orado, nós temos louvado ao Senhor, tá bom, pessoal? O salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, pessoal, se você pode, se você tem condições, você tem a sua saúde perfeita, não dê ouvidos ao diabo, que tem falado por diversos meios, por multimídias, pessoal, televisiva, rádio, internet, de que você não precisa congregar, que você mesmo é a igreja. Pessoal, não acredite nessas mentiras, tá bom, pessoal? Nós não somos igreja, tá bom, pessoal, individualmente, tá bom, pessoal? A Bíblia não fala isso em lugar algum. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, tá bom, pessoal? Igreja somos nós quando nós nos reunimos, tá bom, pessoal? Para cultuar ao Senhor. Tá bom, pessoal? Em nome do Senhor Jesus, pessoal, não esqueça, tá bom? Domingo às 19 horas na Rua Força Popular, número 157, eu estarei presente com todos vocês, pessoal. E eu quero orar forte, tá bom? Você que quer Deus, você que quer andar com Deus sem ser enganado, sem ser manipulado por falsos ensinamentos, por falsas doutrinas, pessoal, vem estar aqui comigo. Eu, pastor Walter, e a missionária Isabel estará aqui atendendo a todos vocês, tá bom, pessoal? Não deixe de estar presente. Pessoal, dando continuidade, pessoal, no nosso estudo aqui da palavra de Deus, no vídeo anterior, pessoal, eu falei sobre Deus rejeitando um sacrifício, pessoal. E não era um sacrifício de uma pessoa comum, era o sacrifício de um rei, pessoal. De um rei, um homem de autoridade, um homem respeitado, um homem que tinha muitos súditos, sobre a sua tutela, sobre a sua responsabilidade. Mas ele ofereceu algo que Deus não tinha pedido para ele, pessoal. E assim são muitas pessoas hoje, pessoal. Elas têm oferecido coisas para o nosso Deus que Deus não tem pedido para ela. Talvez você seja essa pessoa, não sei. Eu não te conheço. Da onde você está me ouvindo? Se do Ceará, de Pernambuco, do Amazonas, eu não sei. E talvez você tenha tentado alcançar a bênção de Deus, você tem tentado alcançar os frutos de Deus
Deus na sua vida, oferecendo algo que Deus não te ofereceu, como esse rei tinha oferecido, pessoal. E o profeta Samuel falou: você agiu como um tolo. Então, pessoal, há momentos que muitas das vezes as pessoas agem como tolos, porque tomam certas decisões tentando alcançar algo de Deus que Deus não pediu para ela fazer. Tá bom, pessoal? E eu quero ler aqui, para não ficar somente nas minhas palavras, uma parte do nosso estudo anterior, tá bom, pessoal? Você que não viu a parte anterior desse estudo, se inscreva, pessoal, e você receberá todos os vídeos que a gente postar aqui no programa da Igreja Apostólica Santuário. Tá bom, pessoal? Diz aqui, pessoal, a palavra de Deus. 1 Samuel 13, pessoal, versículo 12, diz assim: pensei agora, os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer sacrifício. Tá vendo, pessoal? Quando a pessoa não busca a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, ela pensa várias coisas, pessoal, como o rei. Ele não buscou a sabedoria de Deus que vinha através do profeta Samuel, pessoal. E aí ele falou assim: então eu vou fazer um sacrifício e assim eu receberei, o favor de Deus, a ajuda de Deus, pessoal. E Deus não tinha pedido isto para Samuel, ou melhor, aliás, irmãos, me perdoe, para Saul. E Saul foi e fez o sacrifício, e Deus falou: a partir de hoje eu te rejeito, Samuel. Saul, me desculpe, irmãos, eu estou com Samuel aqui na ponta da língua. E aí, irmãos, o profeta Samuel falou: você fez um sacrifício de tolo, Saul. Aí ele diz aqui, pessoal: você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reino. Então, pessoal, muitas das vezes Deus pede para você buscar o conhecimento, a sabedoria que vem pela palavra dele, através do Espírito Santo dele, pessoal. E muitas das vezes você ouve, pessoal, supostos líderes dizendo que você tem que fazer sacrifício para que Deus venha te abençoar. Pessoal, eu quero que você venha estar comigo, pessoal. Você é livre, você não está preso a uma instituição religiosa. Venha, aqui você não será manipulado, você não será levado a fazer coisas que Deus não pede para você fazer. E você venha ser tido como tolo diante de Deus, como muitas pessoas infelizmente têm sido tolas diante de Deus, pessoal. Porque alguns líderes, pessoal, eles não têm o trabalho de estudar a palavra de Deus, de ir a fundo, pessoal, e ficam passando objetos e fazendo campanhas que Deus não mandou fazer, pessoal. E Deus, ele fica vendo e ele não faz nada a respeito, pessoal. Porque Deus, ele só aceita aquilo que ele pede, pessoal. Tá bom? Continuando a nossa leitura aqui, pessoal. Diz aqui: o seu Deus deu a você, Então Deus tinha dado o quê? Um mandamento a Saul, pessoal, e não o mandamento de sacrificar, pessoal. Amém? Então, pessoal, Deus tinha mandado Saul consultar sempre o profeta, porque o profeta, ele tinha a palavra de Deus, ele tinha com ele os mandamentos de Deus, pessoal. Então Saul seria bem sucedido, pessoal. E olha o que foi que aconteceu, pessoal. Versículo 14: mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração
e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Então, pessoal, o profeta Samuel falou que o reinado de Saul não permaneceria por ele ter feito algo para Deus que Deus não tinha pedido. Meu irmão, Deus está falando com você nesse dia. Não fique fazendo coisas para Deus que Deus não pediu para você fazer. Procure na palavra de Deus, né, aquilo que realmente Deus pede para você fazer. E Deus, Ele escolheu, diz o profeta Samuel, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo. Pessoal, Deus escolheu um homem segundo o coração dele. Quem era esse homem, pessoal? Senão Davi, que sempre ouvia a voz de Deus, pessoal, ouvia a voz do Espírito Santo de Deus e não vivia procurando, né, fazer obras que Deus não pedia para ele fazer. Então, pessoal, é maravilhoso isso, né? Quando você ouve as palavras de Deus, né, e procura fazer o que realmente a palavra de Deus manda você fazer, pessoal. Manda a gente fazer, não é verdade? Então, Deus viu que Davi, pessoal, tinha um coração quebrantado, apesar de ter falhado, ter errado muitas das vezes, pessoal, mas Davi se arrependia sinceramente e sempre estava atento às palavras de Deus, aos ensinamentos de Deus, pessoal. Então, Davi foi, né, escolhido para estar no lugar de Samuel, pessoal. Pessoal, eu quero ler mais um versículo aqui no livro de Atos, capítulo 13, pessoal, para nossa edificação nesse dia maravilhoso que Deus nos deu. Atos, capítulo 13, pessoal. Eu estou com a minha Bíblia aqui. Se você quiser abrir a sua Bíblia também para acompanhar, você pode acompanhar, pessoal. Porque aqui na Igreja Apostólica Santuário nós, né, seguimos o contexto da palavra de Deus, pessoal. Aqui nós não distorcemos a palavra de Deus como muitos têm distorcido, pessoal. Atos capítulo 13, pessoal, no verso 22, pessoal, olha o que a palavra de Deus diz. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo que for da minha vontade. Amém, pessoal? Ele sabia, Deus, que podia contar com Davi, porque Davi não iria deixar de buscá-lo para entender qual seria a vontade dele, pessoal. Deus tem a sua vontade, os seus desejos para nossas vidas, para que possamos realmente, pessoal, sermos cristãos genuínos e verdadeiros. Porque eu tenho falado aqui através do nosso programa, pessoal, a igreja brasileira, ela tem passado por uma transformação perigosíssima, pessoal. Muitas igrejas têm seguido, pessoal, né, doutrinas várias de outras religiões, pessoal, e tem deixado essas doutrinas serem ensinadas no altar de suas igrejas, pessoal. Uma doutrina mística, né, pessoal? Uma doutrina judaizante, pessoal. Então, né, nós temos que nos atentar, pessoal, para aquilo que Deus deixou como símbolo no passado e o que é que permanece até o final dos tempos, pessoal, como diz em Apocalipse, pessoal. Então, Deus, Ele tem algo para fazer sim na tua família, na tua vida, pessoal, em todas as áreas da tua vida, viu? Mas
Só que você precisa se atentar somente para aquilo que Deus pede para você. Não tente na hora do desespero, na hora da dificuldade, da luta, né, tentar oferecer a Deus aquilo que Ele não te pediu. Tá bom, pessoal? E continue acompanhando, pessoal, né, os programas da Igreja Apostólica Santuário. E eu tenho certeza absoluta, pessoal, que você se tornará uma pessoa verdadeiramente abençoada, feliz, próspera, tá bom, pessoal? Uma pessoa de Deus realmente, pessoal, porque muitos estão à beira, pessoal, de ser chamados por todos por Deus, pessoal, e muitos estão à beira de serem rejeitados por Deus, por não prestarem atenção, pessoal, na palavra de Deus. Pessoal, por estarem agindo por impulso, como Saul agiu por impulso, pessoal, e foi rejeitado. Mas Davi, na sua tranquilidade, pessoal, na sua paciência, né, Deus o exaltou. Do meio das malhadas ele o tirou, pessoal, e falou: eu achei um que vai obedecer tudo o que eu lhe pedir. Pessoal, é preciso ouvir a voz de Deus, pessoal. É preciso ouvir a palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Que o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração, pessoal. Pessoal, todos os domingos, às 19 horas, na rua Força Popular 157, eu, pastor Walter, aguardo por vocês, pessoal. E nós vamos estar nos aprofundando no estudo da palavra de Deus. E eu tenho certeza, pessoal, que Deus não vai te rejeitar, que você será abençoadíssimo por Deus, pessoal. Você, sua casa, sua família, todas as áreas da sua vida, pessoal. Mas é preciso que você, né, tenha essa sensibilidade de que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus, Ele tem para a sua vida aquilo que você realmente precisa, pessoal. Que Deus abençoe em nome de Jesus, pessoal.